Salve, viajante! Esse é o primeiro episódio do Papo de Viajante, um papo reto com viajantes de inverno, pessoas que assim como você, como eu, também amam curtir a estação mais fria do ano. Se você gosta de viajar e curtir os dias de inverno, já deixe seu like e faça um comentário dizendo qual foi o seu último destino de inverno. Lembramos que esse episódio foi feito pela Fierro, uma marca 100% brasileira, especialista em moda inverno, com mais de 1.400 produtos para aquecer dos pés à cabeça. Uma marca de viajante para viajante. Lembramos que toda a gravação vai ocorrer online, nós no Brasil e os nossos convidados nos Estados Unidos. Então pode ocorrer algumas oscilações no áudio e no vídeo durante esse episódio, mas vamos ao que importa. Eles saíram de Santos em uma Land Rover Defender 110 rumo ao Alasca. Foram vários países percorridos na América do Sul e na América Central. E agora, recentemente, chegaram nos Estados Unidos e seguem na jornada para chegar até o Alasca. Viajantes de inverno, é com muita alegria que recebemos a Carol e o Thiago do Tortugando. Sejam muito bem-vindos, Carol e Thiago. Opa! Oi, obrigada, Rodrigo. Valeu, muito obrigado. Então, Uma honra enorme ser os primeiros desse grande bate-papo. verdade, primeiros convidados aqui. Não poderia ser outras pessoas, vocês são realmente muito especiais, a gente acompanha o projeto de vocês faz muito tempo, e o que torna a história de vocês mais exclusiva e única, assim, é ver que vocês conseguem ser tão unidos enquanto casal viajante de alma, de experiência. Isso realmente toca quem assiste vocês. Eu já assisto vocês mesmo antes da gente conversar sobre Fierro, sobre inverno, sobre viagem, e isso sempre me marcou muito, assim, que ter a verdade nas coisas, acho que é muito especial, e vocês realmente estão ajudando o mercado, as pessoas, o estilo de vida overlander a realmente evoluir e ir para outros passos, tirando nós da telinha, dopamina barata e levando para jornadas na natureza, e realmente isso é muito especial. Então sejam muito bem-vindos. Obrigada, viu? E a ideia é essa sempre, né? A gente compartilhar para inspirar, para ajudar outras pessoas que têm essa vontade também, né? De cair na estrada e viver um pouco disso. Verdade. Sim. Galera, sem mais, vamos começar direto já para as perguntas desse episódio. A gente dividiu basicamente em 4 blocos, então a gente vai falar um pouco sobre a jornada de vocês, depois sobre o estilo de vida e filosofia da viagem, dicas e truques de viajante, e fechar com chave de ouro com as experiências e sensações únicas durante a viagem. E vamos começar já direto com a primeira pergunta, o interrogatório. Como e quando vocês decidiram começar essa expedição? Foi mais ou menos com uns 20 e poucos anos que a gente se deu conta que para nossa, assim, para o nosso perfil, para nossa faixa etária, seria um pouco mais difícil de ter uma aposentadoria pelo governo. Sim. O tanto de reforma que vai acontecendo, quando a gente chegasse lá pelos 50 e tantos, 60 anos, a chance de a gente realmente conseguir se aposentar e viver aquela coisa de depois que você se aposenta, você pode aproveitar a vida, pode viajar, pode descansar. Não sei, caiu a ficha pra gente que isso seria bem difícil de acontecer, né? Sim, porque, assim, desde criança eu lembro de pensar, quando eu me aposentar eu vou poder fazer o que eu quiser, vou poder aproveitar a vida, né? Então, por isso que deu esse estalo na gente ali, por sorte, nós também, né, de ser uns 20 e poucos anos, e começamos a juntar dinheiro pensando nisso. O foco era se aposentar mais cedo. Sim, não tinha nada certo, era só se aposentar mais cedo e conseguir aproveitar a vida um pouco mais cedo. Sim. E aí, pesquisando, vendo vídeo no YouTube, lendo livro, a gente meio que foi se direcionando assim para o mundo náutico, para o mundo da vela. Não veio Tortuga de cara, Não. assim, de ideia, né, de projeto nosso. Não, Era um veleiro. A ideia de viajar por terra nem passava na nossa cabeça, era mais pelo mar mesmo. Sim. Só que para viajar pelo mar, você tem que investir muito mais dinheiro e muito mais em preparo, em conhecimento. Então a gente teria que se preparar muito tempo. E a gente começou a se preparar. Tanto é que a gente fez aula de vela, a gente já estava juntando dinheiro, já tinha ali uns 8 anos. A gente estava de verdade pensando nisso. A gente fez uns testes, a gente fez
charter, que é quando você pega e aluga ali um veleiro com o capitão, né? Porque a gente não tinha experiência, para testar se a gente gostava mesmo desse estilo de vida. E gostamos. Só que depois desses 8 anos juntando dinheiro, ainda não tínhamos chegado lá, né, naquela quantidade, para poder comprar um veleiro, a gente não tinha experiência ainda, e veio a pandemia. Sim, e a pandemia meio que abriu a nossa cabeça, abriu nossos olhos, né? Agora e muita coisa nunca. Acontece em pouco tempo. Exatamente. Então, será que a gente está juntando dinheiro e não vai conseguir usar esse dinheiro? Até quando a gente vai ter que juntar para poder comprar o veleiro? E aí deu esse estalo, e por isso, então, que a gente pensou, dirigir a gente já sabe, o mundo por terra ali é mais fácil, né? É algo que a gente já conhece, então a gente pegou e fez isso. Compramos, a gente nunca tirou um projeto tão rápido do papel. E no mesmo ano a gente comprou o Tortuga, alguns meses depois. Foi incrível isso. Montou 3 meses depois comprou o carro, montou o carro e se preparou. Sim, a gente mesmo que montou, né? Para quem não conhecia muito da nossa história, a gente montou, o Thiago colocou a mão na massa ali, fez todo o projeto. Nunca tinha mexido com arquitetura, mas com uma tico-tico, um martelo e uma furadeira, deu para fazer tudo bem feito. Deu para mudar tudo. E alguns tutoriais no YouTube já era. Exatamente. Nossa, ajuda muito. Sim. Esse foi o como, né? E você se arrependem de não ter ido para o lado náutico? Ou vocês hoje entendem que foi uma decisão acertada ter feito isso, de ir para o on-road? Essa parte de vida num barco, vida à vela, tá meio que guardada na gaveta. Não saiu ainda completamente da cabeça, mas está em stand-by. Então a gente não se arrepende nem um pouco. Não, eu acho que para esse momento, né, a viagem na estrada pra gente foi a melhor opção. O Tortuga, que é o Defender, né, é um carro pequeno, é mais perrengue. Um veleiro, você tem uma cozinha, você tem um banheiro, você tem uma casinha de verdade, né? Maior, né? A gente brinca que aqui a gente tem um quarto. A gente tá vivendo num quarto, né, e conhecendo as estradas. Um jardim impressionante. O quintal é gigante. Então esse foi o momento certo pra gente, para viver essa experiência. A gente pensa em migrar para um veleiro mais para frente, que a gente já vai estar mais velho também, acho que vai ser mais tranquilo, vai ser uma vida mais pacata, talvez. Isso imaginando, né? A gente nunca fez isso, né? Então, acho que foi o momento certo viver assim na estrada. Sem arrependimento nenhum. Sem arrependimento, estamos gostando mesmo. Só gratidão. Só gratidão. Muito bom. E qual foi o local de partida? E qual será o último? E qual é a previsão de distância que será percorrida durante toda a jornada? A gente saiu de Santos, né, que é a nossa cidade. Antes de cair na estrada, a gente fez um teste com o carro. Eu acho que isso é legal até a gente compartilhar para outras pessoas que têm essa vontade. Se você mesmo está montando o carro, ou não, se você mandou fazer, faz um teste antes. A gente foi até a Bahia. A gente passou por Cumuruxatiba, virou na Chapada. De Santos pelo litoral até o litoral da Bahia, aí virou para as Chapadas e fez Chapada Diamantina e Veadeiros. E depois desceu. Foi mais ou menos uns 30 dias. Eu lembro que eu peguei férias no trabalho, eu tinha 30, acho que foi 20 e poucos dias, na verdade. Foi bem rápido, foi bem viagem de férias mesmo. Você vai para todos os pontos turísticos, mas foi legal para a gente testar o fluxo aqui da casinha, para ver se precisava ajustar alguma coisa. A gente até instalou mais ventiladores aqui dentro, né? Porque a gente pegou bastante calor. Mudou um pouco o layout, né? Então, roupa que fica lá embaixo, onde a gente está sentado agora, foi para frente, a comida que estava na frente veio para baixo. Nesse teste, muita coisa a gente percebeu que não fazia sentido do jeito que estava e teve que melhorar um pouco. Então, isso é importante, né? Você fazer uma viagem teste. E aí, a viagem em si, a gente saiu de Santos, foi para o sul do Brasil, então pelo litoral também, entrou ali na região dos Cânions, no Rio Grande do Sul. Lindo, nossa, bem gostamos bastante. Fizemos Praia do Cassino e depois descemos até Ushuaia. Sim, a gente entrou no Uruguai pela Praia do Cassino. Foram pelo Uruguai. Foi tão legal. Que legal. Isso, a gente cruzou a praia toda, chegamos no Uruguai pela praia, que eu lembro. Ali não tinha fronteira, né, mas a gente conseguia olhar o Uruguai. E aí foi até Ushuaia e fomos subindo, né, passando por todos os países. Da América do Sul. Até os Estados Unidos, que estamos agora, né, já são 18 países. E qual que é o último, lá no Alasca, qual que é a ideia de vocês, assim, qual o seu último, essa aqui é a linha de chegada, ou ainda não, melhor olhar lá para frente sobre isso? É legal até falar sobre isso, né? Como as coisas mudam, né? A gente encontrou um casal de viajantes brasileiro também,
há poucos dias, há Sim, menos de um a mês. Nádia e o Marcelo do Se Joga no Mundo. Isso a gente ainda nem falou em lugar nenhum, eu acho, né, sobre isso. E eles falaram, eles já fizeram Alasca no verão de 2024, então ano passado, fizeram Alasca e a cidade mais ao norte do Canadá, que se chama Tuktoyaktuk. É um nome bem sonoro, assim, que Diferente, mexe né? na cabeça, assim, por causa do som. E a gente ficou com essa pulga atrás da orelha, essa ideia. Eles falaram pra gente dessa cidade, que é uma vila de esquimós, e eles falaram com tanta paixão ali dessa experiência que cativou a gente e deixou a gente com vontade de conhecer esse lugar. É uma cidadezinha que realmente vive um pessoal lá, diferente do Alasca, que é uma região onde é mais de trabalho, né? E muito turístico, né, também. Nessa época do ano, durante o verão, a temporada de verão no Alasca acaba sendo bem turístico. Acho que por conta dessa ideia, né, de chegar no Alasca, de ir para o Alasca, é muito turístico para o pessoal que vai de avião, que fica em hotel, tudo mais, para conhecer os principais pontos turísticos, e também pela galera de motorhome. Então, muita gente que está saindo aí do Brasil, está indo para esse destino, e fora europeu, fora americano, fora de todas as nacionalidades. Então, durante o verão, você encontra muito motorhome nessa área. Sim. Essa parte do Tuktoyaktuk, que é o norte, assim, de British Columbia, ali no Canadá, eles falaram pra gente que não é tão turístico ainda. Então, isso ainda despertou mais vontade da gente conhecer. É mais vontade da gente conhecer, porque é diferente, né, você chegar e ter aquela primeira impressão sem ter tanta base, porque a gente vê vídeo também de outros viajantes, né, a gente também se inspira em muita gente, então a gente já meio que espera alguma coisa do Alasca, mas desse outro lugar, né, de Tuktoyaktuk, não, então a gente está pensando em colocar esse como um destino final agora pra gente, né, desse ciclo Américas. Até porque... E diferente do Alasca... Pode falar, só para complementar esse trechinho. Diferente do Alasca, que você chega até um portão, né, uma empresa de petróleo, e aí você tem que pagar para fazer um passeio de ônibus ali dentro, para você chegar no Mar Ártico. Em Tuktoyaktuk, não. Você com o seu próprio carro, você consegue chegar no Mar Ártico. Isso chamou mais atenção ainda. Que legal, sim. Além de conhecer a essência da região, porque cidades mais turísticas já recebem uma dose extra de anestesia, né? Então, tira um pouco da cultura local, tira um pouco de tudo de viver aquela experiência cultural daquele local, que isso é uma coisa que vocês fazem bastante, de ir para o interior, ir para cidades que não são aquele ponto que todo mundo vai, né? Sim, sem dúvida. Você fazendo uma viagem de carro, você fica muito mais flexível, né, nesse sentido. Você não precisa ficar só próximo daquele ponto turístico, onde tem hotel, onde tem estrutura, onde tem passeio. Então, você com seu carro, você consegue se locomover muito mais. E o mais importante, acho que pegando dica dos próprios locais, né? Isso é bem legal. A gente conheceu muito ponto, assim, que não é turístico, mas é tão bonito quanto, ou é até melhor do que os pontos turísticos. Sim. No Peru, o Acapucara é um baita de um exemplo, assim. Uma trilha que tem lá que compararam pra gente, que é como se fosse um Machu Picchu, só que desconhecido. Tanto que quando a gente fez, a gente estava com um casal de amigos, a gente fez a trilha toda sem cruzar com ninguém, sei lá, 3 horas de trilha sem cruzar com uma pessoa. Chegou lá, só tinha uma pessoa, um guarda-parque, um rapaz para pegar a assinatura de quem chegou, era de graça, você não... Então, a gente explorou um lugar incrível, sem ninguém, só pra gente. Foi uma experiência marcante. E aí, em outra via, quando a gente fez no Machu Picchu também, né, que pra quem tá viajando assim, acaba, é imperdível. Você nunca fez, você chegou até ali, você precisa conhecer. E aí, centenas de pessoas ali na cidade perdida, e aí muita gente fazendo fila para tirar foto. Sim, você tem que selecionar a rota que você quer fazer, você não pode fazer tudo, porque eles estão também, eu acho, tentando preservar ali, né, fazer então, dar uma selecionada para não amuvucar muita gente em só um trecho da rota. Então, é o tipo de coisa que você só consegue, assim, a informação com o local, ou pesquisando muito, muito, assim, a fundo na internet. Sim. Pegando dica com outros viajantes também. E pra gente, é o que faz a nossa viagem diferente, realmente, né? Sim. Tá de carro, conversar com as pessoas e poder conhecer esse tipo de lugar que se a gente estivesse viajando talvez de outra forma, não conheceria. E foi difícil se adaptar a essa vida? Porque vocês, tipo, fizeram o projeto piloto lá na viagem no Brasil e depois, tipo, deram esse pontapé e isso realmente mudou o rumo de vocês, mudou
Sem estilo dúvida. de vida, o horário, o calendário, tudo isso Uhum. mudou. Foi difícil esse período de adaptação? Teve um momento que vocês falaram assim: "Caramba, por que que a gente foi fazer isso? Vamos voltar para casa, vamos de". Olha, no geral, não foi difícil, por mais impressionante que pareça. Mudou totalmente, né, nossa rotina, mas não foi algo complicado de se fazer. Antes a gente estava numa vida normal ali de acorda, vai trabalhar, volta, tem todos os seus horários, né? E era tudo muito fácil, a gente não percebia. Por exemplo, acordo, vou tomar um banho, vou fazer o meu café na minha cafeteira, vou deixar lá fazendo enquanto eu vou fazer outra coisa. Hoje em dia, O não. fogão já está montado, então você não tem que Não, Tipo, o é fogão já detalhes, tá né? Que, tipo montado. assim, é óbvio que o fogão tá montado, né? Tipo, Claro que ainda, você nem pensa que ele tá montado, né? Ele tá lá, ele existe. Sim. E hoje em dia tudo vira um desafio, Um né? pequeno desafio, né? Sim. Que aí no dia a dia acaba sendo uma rotina também, mas uma rotina diferente. Primeiro porque você está em um lugar diferente a cada dia. E aí, não sei, hoje foi um pouquinho mais difícil para montar o fogão ali, para engatar a mangueira do fogão, porque estava mais gelado. Aí amanhã talvez já esteja mais quente, é mais fácil sair do carro de manhã cedo, se esticar. Mas é engraçado que a rotina fica assim, por exemplo, se a gente acorda e vai montar o fogareiro, vai tomar um café da manhã, a gente, no nosso caso aqui, a gente optou por não ter um porta-pote. Onde tem banheiro nessa cidade? Pensando que a gente está numa cidade, né, claro. Onde tem banheiro, aí procura no mapa. Olha só o trabalho para você nossa. Ir no banheiro. fazer a parte matinal do seu dia ali, né? Aí vai fazer o almoço, mas vamos para um lugar bonito. Aí escolhe um lugar para ir para fazer um almoço. Aí quer fazer uma trilha, quer fazer uma caminhada. Então tudo tem que ser pensado, né? Tudo assim, né? Vamos tomar um banho, mas eu tô no estacionamento do Walmart. A gente tem o nosso banho quente, né? Hoje, chuveiro quente, com a nossa barraquinha, mas você não vai poder montar ela no Walmart, né? Então você Claro. tem que procurar um lugar de natureza para fazer isso. E aí a gente brinca que viram as pequenas conquistas do dia, né? O que você fez hoje? Né? A gente tomou café da manhã, tomou banho, fez exercício, tudo isso. Foi fácil montar o fogão? Um monte de coisa. E numa vida normal, isso realmente não é nada, assim, é o mínimo que você faria. Mas, assim, numa vida um pouquinho mais difícil, que nem a gente está levando, acaba que são grandes vitórias. Então, realmente, no final do dia, quando você vê o tanto de coisa que você fez, foi assim, só de fazer essas coisas simples já são muitas coisas. Sim, é engraçado isso. E não que seja ruim, porque falando assim, talvez até pareça, nossa, eu não quero isso para mim, porque são muitos desafios. Isso não é um desafio, né? Eu não quero falar o que eu fiz hoje, tomei banho. Mas é um negócio gostoso, na verdade. Sim. É você pensar, onde eu vou dormir? Ao lado de uma cachoeira ou na frente da praia? Ou olhando com uma vista para a montanha. Isso, eu vou abrir a porta, vou fazer um yoga no meio da natureza, ouvindo o som dos pássaros. Ou, por exemplo, eu lembro de quando eu trabalhava, né, um dia lindo de sol, queria ir para a praia, queria aproveitar o dia, fazer alguma coisa, não podia, tinha que ficar ali às 8 horas trabalhando. Muita gente que trabalha em escritório, às vezes não sabe nem se tá sol, né? Porque chegou de manhã cedo, às vezes ainda estava meio escuro, não tem janela ali no escritório, então você passa o dia todo ali dentro, almoça na empresa, volta para o escritório, e você não sabe nem se tá sol, se tá chovendo, se tá fresco lá fora, se tá calor, você fica ali naquele ambiente muito controlado. Sim, então tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Nessa vida a gente tem muita liberdade, né? Do que fazer, de onde fazer, de onde quer dormir, onde quer acordar. Se hoje você quer fazer uma trilha, se você quer ficar editando vídeo pro YouTube. Ler livro, sei lá, ficar sem fazer nada. Sim. Isso vai então, muito... Concluindo, só para concluir, não foi difícil se adaptar, em alguns dias, sei lá, uma semana essa adaptação toda já foi feita. Sim, não foi difícil. E, assim, os ganhos que a gente teve durante a viagem passam de longe todas essas dificuldades que a gente está descrevendo, que no final não são dificuldades, né? A gente se acostuma e é uma coisa boba que é muito rápido de ser solucionada. Sim, isso vai muito agora. Essa próxima pergunta eu acho que é uma coisa assim que, na minha visão, tendo uma percepção totalmente de fora, assim, mas eu acho que talvez seja o grande ganho que vocês que estão na estrada conseguem ter, talvez, que é uma percepção de mundo muito mais conectado com a natureza do ser humano, né? Que é
tá na estrada, tá explorando novos lugares, a gente tem isso como natureza e ter uma vida, não é uma vida mais tranquila, mas uma vida que você tem compromissos que eles são muito mais conectados com esse lado de explorar, de conhecer o novo, de os desafios de manter essa rotina, né? Vocês perceberam que mudou a percepção de mundo para vocês depois de começar a plugar esse estilo de vida? Sim, totalmente. Sim. A gente até estava conversando, né, sobre isso, que a gente acaba valorizando muito mais coisas simples hoje em dia, do que coisas grandiosas. O viver na natureza, né, você vai fazer uma trilha, você tem uma outra percepção, você valoriza muito mais ali esse momento de natureza. Eu acho que outra mudança também que na gente acaba acontecendo, a gente dá muito mais valor, assim, aos momentos, como eu posso dizer, enfim, a gente acaba dando muito mais valor fugiu a palavra, tava assim na ponta da cabeça. Não, mas eu acho que é isso, aos momentos mesmo, do que a coisas. Por exemplo, a gente veio para os Estados Unidos agora, né, estamos aqui, e aqui é muito consumo, né, aqui a gente chegou e ficou, uau, Walmart tem, sei lá, gigantesco, a gente se perdeu lá dentro. Tem no mercado, né? Sim, a gente até, nos outros países, cada um ia para um lado no mercado já para ver as coisas. Nesse a gente falou, segura a minha mão aqui, senão a gente vai se perder aqui dentro. Não encontra mais. De tanta coisa. E acaba sendo uma perspectiva assim que a gente tem diferente mesmo. A gente não dá valor tanto a objetos, a consumo, sim, e muito mais a explorar novos lugares, conhecer novas pessoas. Sim, até por isso, né, essa parte de consumo, a gente pensa antes, eu preciso disso. Primeiro, vai caber no carro? Para que eu vou usar isso? Para que eu vou ter 7 camisetas aqui dentro? Né? Para que eu vou ter 5 pares de sapato? Eu não vou usar tudo isso, não vai caber e vai gastar dinheiro. A gente já mostrou isso várias vezes aqui, né, no YouTube, né, que a gente é bem econômico, e isso pensando também em viajar mais, em fazer mais. Então tem que ter escolhas inteligentes aqui do que a gente vai ter na nossa viagem, porque realmente é muito mais legal você passar o seu tempo conversando com um local, indo para uma trilha, conhecendo um lugar diferente, do que dentro de uma loja, comprando, Sim. pelo menos pra gente, né? A gente não curtiu, a gente entrou e fugiu rápido desses lugares. Tendo picos de dopamina muito momentâneos por causa daquela camiseta nova, dispositivo eletrônico novo, e enquanto que isso acaba sendo um vício, né, que a gente precisa cada vez mais se desconectar e se conectar com a nossa essência enquanto seres humanos, né, que é esse lado de explorar, de ter uma vida muitas vezes até mais leve na pressão por conseguir as coisas, por ter que consumir, por ter que o objetivo da vida acho que é muito, muito além disso, né? Não que a gente não tem que trabalhar e fazer longe disso, acho que a gente tem que prosperar, mas saber prosperar de uma forma que nos complete, e não que a gente né, aquilo tá nos tornando um vício, tá nos danificando enquanto pessoas, né? Tem que saber balancear, né? Isso. E já teve algum momento que deu muito errado? Além dos problemas de mecânica da Defender, às vezes que para no mercado e o Thiagão fica ali. Isso acaba sendo normal já, assim. A gente realmente não pode reclamar de problema mecânico. Teve alguns específicos, assim, que aconteceram, mas foi fácil de resolver, arrumar, né? Até um que a gente achou que ia demorar mais foi no Panamá, que pensou que ia ter que pegar a peça lá da Inglaterra. No fim das contas, achou uma peça perto, foi usada, em 3 dias consertou. O Thiago mesmo. Então, Tartuga não tá dando tanto trabalho, mesmo sendo... Não dá, mecânica boa, mecânica simples, que qualquer um resolve, né? Se eu consigo resolver, qualquer um consegue meter a mão e resolver. Sim. Com certeza. Acho que pior, assim, de momento na viagem mesmo foi o roubo que a gente passou lá. Furto, né? Furto. É que eu gosto de deixar mais
Porque foi muito... Tem que ser impactante. Então, porque foi... né? Nossa, foi até estranho quando a gente chegou... A gente estacionou o carro em Piura, numa cidade do Peru, que é ao norte, não é uma cidade turística nem nada. A gente parou para ir rapidinho no shopping, ver um negócio. E quando a gente voltou, ficou 20 A gente estacionou num posto de gasolina, que tinha câmera, bem movimentado, então, assim, a chance de acontecer alguma coisa ali era bem reduzida. A gente realmente não esperava que ia acontecer alguma coisa ali no posto. A gente foi pro shopping, então 20 minutos ali dentro do shopping, voltou, abriu o carro, abriu normalmente o carro, não tinha nada quebrado, nada. Não, tá normal o carro. E tava uma bagunça aqui dentro. Sim, não que o carro seja arrumado, geralmente, ele é meio bagunçadinho, assim. E até foi engraçado que a gente entrou, sentou, e eu fiquei, nossa, mas por que tem essa bagunça? O que você fez aqui, Thiago? Tá tudo revirado aqui, a gente não se ligou que tinham roubado aqui, que tinham furtado, né, e depois, as coisas. falando com o pessoal do posto, a gente não conseguiu ver a imagem das câmeras, mas uma menina que estava ajudando a gente conseguiu ver dias depois. Falou que em 30 segundos entraram no carro e levaram com máscara, pegaram as coisas, com laptop, drone, HD, que tinha bastante conteúdo da viagem. O mais chato pra gente foi perder os HDs, né, que tinham os vídeos e fotos da viagem de 1 ano e pouco naquela época. Né? Acho que essa situação foi a que mais abalou a gente, assim, mas também 3 dias depois a gente já tinha relaxado, já estava numa praia linda ali no norte do Peru ainda. E foram coisas materiais, né, chato perder algumas fotos, alguns vídeos, o bom é que tem muita coisa registrada no Instagram, da nossa memória. Principalmente. A gente usa muito aquele aplicativo Polar Steps também, que a gente vai registrando, marcando, como se fosse um diário. Então, não aconteceu nada com a gente. Então, no fim, a gente já até falou, o ladrão foi bonzinho, ele pegou a bolsa dos passaportes, olhou e não pegou passaporte nenhum. Podia ter sido muito pior. Vou respeitar a integridade dos... Ele foi legal, vai deixar esse menino continuar. Deixa ele poder continuar, né? Poder viajar. Tirando isso, às vezes teve 2 situações que a Carol, principalmente, passou mais mal assim do estômago. Então, também, de novo no Peru. Mas o Peru é legal, hein? Vamos pro Peru, é muito bonito. Vale muito a pena. Gostei muito do Peru, mesmo com isso. Mas no geral... Mas nada que impactou a gente no sentido de vamos parar de viajar. Não, isso não... Até hoje não passou. Não. Tem que ser forte e saber passar por isso, né? Olhar o lado positivo e vida que segue. A vida não pode parar por causa de... Turma, agora a gente vai para a parte de estilo de vida e filosofia de viagem. Ele é um bloco com algumas perguntas bem legais também, que nós vamos trazer mais esse objetivo. E a primeira pergunta é como que vocês equilibram a vida pessoal com a profissional na viagem? Porque que nem hoje vocês estão gerando conteúdos densos, ricos, por exemplo, no YouTube, e eu acompanho bastante vocês lá, olho todos os vídeos, normalmente com uma garrafa de vinho, porque são vídeos longos e que já dá no tempo da garrafa, né? Então, legal. E isso exige muito tempo de produção também. Não é aquele take em primeira pessoa, vocês sempre fazem vários takes, levanta drone, faz isso, faz aquilo, a gente sabe que isso no final é um trabalho que exige ali muito tempo, tem a edição depois, mas como que vocês hoje fazem a gestão de vocês entre vida pessoal, profissional, como que funciona a rotina de vocês? Ela acaba se misturando um pouco, né? É difícil você separar quando você tá gravando a sua vida, né? A gente acaba acordando, vai tomar o café da manhã, posiciona o celular ali em alguns ângulos, a gente vai mesclando isso. Mas a gente tenta, principalmente no fim do dia, né, tentar se desconectar um pouco, porque senão acaba ficando 100% do tempo, preciso postar alguma coisa no Instagram, preciso gravar mais alguma coisa, ou começar a editar. Então a gente tenta colocar uns horários ali, a gente tem feito 2 vídeos na semana para o YouTube, né, e aí parar 2 vezes na semana para fazer a edição. Sim. Certo. E sem falar que alguns dias a gente não grava nada. Tem dia que a gente fala, não, hoje não vamos gravar, vamos só ficar aqui entre a gente. Dias de folga, assim, né? Dias de folga. Até teve algum vídeo, eu acho que a gente falou, hoje a gente não ia gravar, mas a gente vai gravar porque isso aqui tá muito interessante. Aí vai sim, Então, acaba acontecendo, né? E até eu ia falar do início da viagem. No início da viagem, a gente começou com o YouTube, bem no comecinho. Só que a gente se inspirou em canais até
não lembro nem que, vários outros canais que eram bem profissionais e a gente tentou já começar num estilo muito profissional na nossa cabeça, né? Já de fazer uma trilha e colocar em 500 pontos a câmera. Então a gente fazia um roteirinho, então fazer um roteiro. Tinha meio que os takes já que tinham que ser gravados. Sim, as falas que a gente ia dizer no meio do vídeo, e isso pra gente, a gente gravou, sei lá, uns 5 vídeos. Por aí. Ficou muito complicado, assim. O que era pra ser suave, leve, ficou complicado demais, e tanto é que não deu certo. Não, né? por isso que a gente só foi começar mesmo da viagem. Com o YouTube e na Costa Rica. Porque essa primeira experiência pra gente foi super negativa, a gente cansou, a gente ficava bravo um com o outro, começava a brigar por nada, assim, porque, você falou errado, ou não, você devia ter falado isso. Acelera que tem que gravar tal take. A gente pensa, não é por isso que a gente tá saindo pra viajar. A gente não, Aí aquele destino, rotina aquele parque lá que poderia ser incrível, acaba virando um estresse, porque, Thiago, volta lá e tem que levantar o drone, tem que passar agora a ponte com o drone por cima, agora volta lá, vamos passar, né? Exatamente. Então a gente percebeu que não estava fazendo bem, isso que só foram 5 vídeos, acho que a gente gravou. Até que percebeu rápido. Né? Percebemos rápido e a gente seguiu só com o Instagram no início. E na Costa Rica a gente conheceu o Henrique Tavai, que é um canal de YouTube também bem legal. Eles incentivaram muito a gente e a gente viu eles gravando e era um negócio tão leve, tão tranquilo, e a gente perguntou, é assim sempre? E eles falaram que sim, e a gente percebeu que era possível fazer num formato leve. Não precisava ser algo muito pensado, assim, super programado, fazer um roteiro. É legal você ter uma ideia mais ou menos, né? Geral, no geral, mas não precisa ter cada segundo planejado. Sim. E aí foi nessa que a gente decidiu montar o canal de novo. E agora sim, a gente já tem bastante tempo, né? 6 meses, mas de canal do YouTube, né? Mas que a gente está conseguindo levar de uma forma tranquila. Sim, está dando muito certo com a viagem agora. Sem problema nenhum. Sim, nesse formato que está hoje, a gente está conseguindo levar bem legal. É que isso não adianta, né? Acho que a gente tem que trabalhar com algo que também não nos pese, né? Porque você tá ali trabalhando e aquilo é um peso, é um fardo, tá passando aquilo. Putz, quantas horas do dia a gente passa ali fazendo aquele trabalho, exercendo aquela função. Se é pra, beleza, um e outro dia ser algo pesado, ok, faz parte. Mas se a rotina é aquela, talvez não seja o acabamento certo, né? E vocês estão no acabamento hoje que esse acabamento criativo que vocês estão trabalhando de quem acompanha a viagem é muito interessante porque você tem que assistir um episódio, meio que assim, é importante assistir um episódio para entender o próximo. E isso acaba retendo as pessoas, acaba criando essa comunidade, porque são episódios que eles se conectam um com o outro, que nem agora que vocês entraram nos Estados Unidos. Se você não entendeu a jornada dos episódios anteriores, de onde que vocês estavam, e isso é muito legal para a gestão da comunidade, das pessoas que realmente gostam do trabalho de vocês e gostam de seguir, né? Sim, sem dúvida. É legal ter mesmo essa loja. Acaba virando uma novela mesmo, né? É a vida que está acontecendo. Sempre tá linkado um episódio no outro, acaba sempre tendo um link, né? É uma sequência mesmo. Sim. Não são episódios separados. Sim. E qual que foi, até hoje, assim, o maior aprendizado que vocês tiveram de toda essa jornada? Tantos? Aprendizado. Então, tô pensando aqui. O aprendizado, eu acho que acaba até sendo parecida a resposta com uma outra que a gente deu, né? Que seria valorizar as coisas simples. Esse, pra gente, eu acho que é o maior aprendizado, é dar valor mesmo ao momento que você tá, com a pessoa que você tá curtindo um pôr do sol ali, você tá presente naquele momento. Hoje em dia é muito fácil você se perder, né? Você tá num lugar incrível, mas você tá conectado com o celular ou tá pensando no próximo projeto que você tem que entregar. Mas você tá presente naquele lugar, vivendo aquela experiência, eu acho que esse é um aprendizado grande aqui da viagem. Sem dúvida. E um outro aprendizado que a gente é capaz também, né? Qualquer desafio que aparece, você é capaz de resolver. Então, dá um jeito, exatamente. Então, se é um problema mecânico, beleza. Dá uma estudada ali no manual do carro, dá uma pesquisada no YouTube, vê uns vídeos e resolve. Não tem perrengue que você não consiga resolver, né? Você tem que, ai meu Deus, preciso voltar para casa.
Sempre dá um Tá jeito. longe, Sim. tá longe. Tá longe, bem longe. tá cada vez mais longe. E vocês se consideram mais aventureiros ou vocês já são daquele tipo que gosta de planejar, botar tudo lá certinho, o roteiro, ou vocês deixam mais, vamos seguir um padrão assim, vamos seguir um perfil de, vamos seguir essa rota, mas se acontecer algo ali, vamos mudar, como que vocês se consideram mais? Antes de começar a viajar, antes de começar essa viagem especificamente, a gente planejava muito. Não, era então, planejamento, assim, Excel com fórmulas, eu sabia quanto que ia gastar no restaurante e tal. A gente fez uma viagem para a África, que a gente tinha de 30 dias, todas as hospedagens, todos os hostels reservados antes da gente sair. Sim. Era Então, bem detalhado. isso a gente consegue perceber hoje que isso não foi bom para a viagem da África. Talvez se a gente tivesse um pouco mais de flexibilidade, porque a gente gostou muito de alguns lugares e não tanto de outros. Então, se a gente tivesse um pouco mais de flexibilidade, a gente teria ficado alguns dias a mais em alguns lugares e muito menos ou nem ter passado em outros. Sim. Mas como estava na planilha, como a gente tinha planejado, Já estava reservado. tudo reservado os hotéis, a gente precisava cumprir aquele roteiro, né? Sim, hoje em dia a gente para não essa viagem, é nada a gente planejado. planilhou também. A gente tem uma planilha começo. ali que a gente abandonou no primeiro mês de viagem, que tinha os quilômetros que a gente ia percorrer, quantos litros de diesel ia abastecer, quanto dinheiro ia gastar em mercado, em comida, tudo mais. É tudo, Só que distâncias, tudo. no primeiro mês ela já não valia. Porque Já estava errada, a gente já tinha passado o prazo, a gente demorou muito em algum lugar. Se eu não me engano, a quilometragem do primeiro mês era, vou chutar aqui que eu não me lembro, mas 2.000 quilômetros e já estava em 4.000 quilômetros. A gente já tinha rodado o dobro. Sim. Porque alguém falou que tinha uma cachoeira bonita ali do outro lado, então a gente foi para o leste porque tinha uma cachoeira bonita. Sim, e aí depois desceu para o sul, aí voltou para o norte porque tinha um outro lugar para conhecer. Para você ter uma ideia, nosso planejamento total em quilometragem era de 60.000 quilômetros e já passou dos 60.000 e ainda falta pelo menos 20.000 ali, né, que a gente estava olhando. Então, só na América do Sul, totalmente. ali foram 40.000, né? América do Sul e Central. Exatamente. Sim, é isso mesmo. Já tinha quase chego ali na Sim, meta. já tinha chegado quase, já tinha chego quase no limite ali, tipo, chegando no, né, já ia exceder do... Já estava lá. E hoje em dia, né, a gente está totalmente no formato mais aventureiro, né? A gente percebeu que não faz sentido você planejar muito antes. A gente tem uma ideia macro, né? A gente fala. Sim, a gente, principalmente por conta das estações, né? Das estações do ano. Então, a Alasca no inverno de carro é impossível. Para a gente seria impossível. Teria que preparar muito o carro. O carro provavelmente teria que ficar ligado o motor, porque senão congelaria o diesel. Então, são situações que a gente tem que chegar lá. Então, ou no início da temporada de verão, ou no máximo até o finalzinho. Então, a gente tem esse plano macro. Alguns pontos, tem o Parque Yellowstone aqui, que é legal, beleza, a gente quer conhecer, mas a gente não pensa exatamente amanhã onde a gente vai dormir. Amanhã, de verdade, a gente não sabe onde a gente vai dormir. Então, a gente tem que sempre planejar muito instantâneo ali. Dia, ou hoje ou amanhã mesmo, a gente vê como que vai ser amanhã. Porque também é uma viagem muito longa, se você parar para ficar olhando o que você vai fazer quando estiver no Canadá, ou no caso, quando a gente estava na Argentina, pensar lá no Peru, por exemplo, não faz sentido. Você não sabe se vai estar chovendo no lugar que você vai. E vira um poço de ansiedade, porque tá ali aquele roteiro e, né, é uma questão muitas vezes difícil até de ser gerida isso, então melhor dar valor para o que realmente importa e deixar a própria rota, as pessoas que vocês encontram ajudar muitas vezes e ir seguindo, né? Que legal. Exatamente, essa flexibilidade ali de mudar a rota o tempo todo. Sim. E agora a gente vai para dicas e truques do viajante, com 3 perguntinhas sobre esse bloco, que é a primeira pergunta é: qual é a dica número 1 que vocês dariam para quem quer começar a viajar mais? Aquela pessoa que não tem esse estilo de vida, não vai para a estrada tanto, tem medo, qual que seria a dica para ela? Eu acho que começa a viajar, a gente vê que muita gente deixa de fazer as coisas porque nunca está preparada. Então tá sempre sempre arruma algum problema. Então eu não tenho o carro certo, eu não tenho dinheiro para ficar no hotel mais top que tem naquele lugar. Então sempre arruma algum tá sempre em construção alguma coisa. sempre preparando alguma coisa para conseguir.
Agora, quando você começa, quando você vai com o que você tem, e se não tem dinheiro para hotel, fica num camp, que, na minha opinião, é muito mais legal, muitas vezes, você, durante essa jornada, esse momento que você está começando as coisas, você vai aprendendo, então você vai conversando com outras pessoas que têm mais experiência, que vão te ensinar, que vão te explicar as coisas. Sim. Então, ficar só se planejando e esperando o momento perfeito para você começar, nesse caso, falando de viagem, talvez nunca chegue. Então, se você começar, vai dar um jeito. E a vida passa. O negócio realmente ir, ver, ter as suas experiências, ver o que você sente viajando num camping, num hostel, numa van, num carro. E você Às vai vezes aprendendo, coloca no carro mesmo as coisas, você consegue. Quanta gente aí tá viajando de carro? De moto, de bicicleta. A gente conheceu um monte de gente de bicicleta viajando. Sim, e hoje em dia, uma dica que acho que muita gente já conhece, né? O aplicativo do iOverlander, muita gente usa. A gente usa desde o dia zero ali da nossa viagem para escolher onde vai dormir, onde tem um chuveiro, onde vai carregar água para o carro. Tem de tudo ali, né? Pra gente é uma mão na roda, pra gente viajantes, né? Então tem muita informação hoje em dia com a internet que tá aí para te ajudar, para você não cair em situações perigosas ali, né? Ou ficar sem saber o que fazer. E tem uma outra coisa que acho que isso, às vezes, faz com que a gente tardie os projetos, que é essa questão do excesso de planejamento, faz com que a gente também tenha uma perspectiva de que a gente já fez aquela viagem. Por exemplo, com tanto conteúdo na internet, se você... Que nem agora, em março, a gente vai fazer Carreteira Austral, eu, a Ju e a nossa filha, e a gente já olhou tanto conteúdo que, assim, a gente já conhece a carreteira. Então, até que ponto que muitas vezes a gente não deixa de ir, deixa de explorar o local, por excesso de planejamento, né? Então, ter, às vezes, uma vida com mais surpresas acaba sendo melhor do que ficar planejando demais. Você chega num ponto, tu quer saber? Não vou ir, né? É bem verdade isso. Tem que tomar também esse cuidado. Quantas vezes a gente chegou num lugar que a gente não tinha visto em lugar nenhum e você tem aquele sentimento de, nossa, eu descobri esse lugar, que lugar incrível. Isso é muito legal também. Sim. Então é legal você ter uma ideia, né, do que tem ali na região, mas não ter tudo ali detalhadinho, porque é o que você falou, você já vai saber o que esperar, não vai ter aquele impacto de surpresa, né? Tem que estar aberto às surpresas, né? Tem que estar disposto a passar esse tipo de situação. Sim. E teve algum destino, assim, de todos esses que vocês colocariam como top 1 de destino não óbvio que as pessoas deveriam conhecer? Não óbvio, então eu acho que vai ser a Cordilheira Blanca no Peru. O Peru tá sendo bem citado aqui, né? Cordilheira Blanca é um lugar que pelo menos a gente nunca tinha escutado falar. A gente gostou muito da Patagônia, né? Esse seria um dos destinos também tops pra gente. Só que, como você falou, um não óbvio, a gente vai para Cordilheira Blanca. É muito parecido com a Patagônia, só que ele é num formato mais enxuto. Então, você consegue chegar mais rápido de um ponto em outro. A Patagônia é maior. Você precisa de um transporte mais... Você precisa de mais preparação. A Cordilheira Blanca, não. Você tem um glaciar de um lado. Do outro, você já chega, faz aquela trilha para a Laguna 69, que é uma laguna ali azul, com gelo atrás, neve, é incrível. O caminho dela parece um conto de fadas, você está caminhando. Colocaremos cenas. Sim, e é um ponto que não é tão turístico, e eu acho que principalmente para o brasileiro, né? A gente, lá, quando a gente passou por lá, a gente provavelmente só foi por conta de dica de alguém. Sim, de outros viajantes que a gente chegou a ver. Porque a maioria dos que a gente seguia na época faziam sempre pelo litoral, no Peru, essa parte. Não subiam para a cordilheira nesse trecho, né, que fica acima de Lima, ali, da capital. Então, a gente falando com alguém que fez o caminho inverso que a gente estava fazendo, né, o caminho contrário, comentou que passou por ali e adorou. Olha, imperdível esse lugar. A gente falou, tá bom, vamos conhecer. E foi impactante, assim, as paisagens de lá são surreais. É um friozinho, mas aquele friozinho que vale a pena passar, gostoso, com os cenários ali, a gente vai colocar as imagens, né? Sim. Traz boas lembranças, assim. Boas lembranças. E é engraçado porque Peru, você pensa, Peru, Machu Picchu,
Cusco, então sai totalmente do óbvio ali desse país. Que legal. E agora entrando para o último bloco, as experiências e sensações únicas. Teve alguma experiência gastronômica inesquecível que vocês já tiveram, que realmente vale a pena, que é um must have, que tem que ter na vida, que é ter essa experiência gastronômica? Sim, pode falar. Acho que no Equador a gente foi pela Amazônia ali, que a gente adorou, porque o Equador é um país pequenininho, né? Que tem tudo, né? E tem um pouquinho de tem um tudo. litoral incrível, tem montanha ali que passa tem montanha nevada. Depois você chega na parte da Amazônia, então é muito pequeno, você consegue em um dia cruzar o país. É uma rua é a Amazônia ali, lembra que a gente passou? E aí você tem calor ali, né, nesse pedaço da Amazônia, tem água transparente, tem cachoeira, e lá a gente provou o cacau, a gente fez uma experiência ali de cacau, de uma fazenda de cacau. Nossa, ainda barato, foi R$15 o negócio. A gente comeu um pãozinho de mandioca, um chocolate quente com cacau que foi moído ali na hora, que a gente acompanhou junto com o dono. Eu acho que pra gente traz tão boas lembranças, não é nem por conta do cacau, não é nem pela qualidade, não era um cacau, um chocolate suíço que ele serviu ali pra gente. É a semente pura ali, né? É toda a experiência, a gente viu a plantação, o senhorzinho ali mostrou a plantação pra gente, abriu um cacau pra gente, aí a gente experimentou a semente com a polpa, e aí depois ele torrou na nossa frente. A gente descascou ali a semente. Queimou a mão ali descascando. É muito, nossa, uma experiência muito gostosa, foi bem legal isso aí, e até porque eu amo chocolate, então foi legal aprender como que funciona ali o processo. Moer e ele já vira uma pasta ali, né? E aí depois você acrescenta o que se mais quiser açúcar ou canela ou leite. Sim. Então essa eu acho que foi a mais marcante experiência gastronômica, assim, pra gente. Fora, aí tiveram várias outras, né, de restaurante, de comer comida de rua, não sei o quê, mas a gente, na Venezuela, a gente foi convidado, a gente passou na Venezuela um pouquinho antes do Natal, então a gente passou Natal e Ano Novo dentro da Venezuela. Um país que não estava na rota, a gente tinha certeza que não iria para a Venezuela de jeito nenhum. Porque a gente sempre escutou que é muito perigoso, que o governo... Sim, impossível, nossa, não tinha então a gente não esperava, não planejava e não queria passar pela Venezuela. Só que aí, conversando com outras pessoas, outros viajantes que foram e falou que valia a pena, que estava seguro, que não era tão perigoso, que quando a gente foi, eu não sei se hoje ainda está aberta a fronteira, né? Mas tem uma rede de apoio ao viajante que te ajuda em muitas coisas. Esse daí foi um país que surpreendeu por isso também. A gente recebeu de um amigo nosso, que foi o Greg, que passou, um contato de WhatsApp que tinha outros contatos, a gente de repente foi para dentro de um grupo de apoio da Venezuela. A gente já tinha os pontos que a gente iria para dentro do país, então uma família iria receber a gente estaciona o carro lá dentro da casa da pessoa, conversa, a gente teve uma troca enorme ali, né, de cultura, de comida, e se sentiu super seguro, porque de um ponto para o outro você já sabia onde você ia parar, e a gente não tem isso na viagem. Hoje em dia a gente para onde a gente quer, onde a gente vê ali no aplicativo na hora. Principalmente num país que é nos Estados Unidos, agora que a gente está, que é tudo muito seguro. Então, qualquer lugar que você parar, você está seguro. Sim, mas até na Nicarágua, Honduras, tudo era assim, a gente parava, né? Tomava um pouquinho mais de cuidado com esse sistema de segurança. Só que a Venezuela não, já tinha essa rede de apoio e foi super tranquilo, e as pessoas lá até hoje, acho que são as mais amigáveis, ali, mais receptivas. Mais dispostas a te ajudar. Foi o país mais receptivo. Sim, sem dúvida. E lá teve essa janta, né? A gente já tinha passado... Foi na volta. Já tinha então passado o Ano Novo e lá ou melhor, o Natal. E lá que nem no Brasil, né? Que nem em qualquer país tem um prato típico de ceia de Natal que aquela família faz. Então a senhora convidou a gente para ceiar na casa dela. Já tinha passado o Natal, mas ela quis refazer o prato pra gente experimentar. E também foi uma experiência incrível. Nossa, que a gente nunca viveria. Eles comem o pão de Ramon enroladinho, o tamal lá, que é uma massinha de milho recheada. Uma carne temperada com cerveja negra. E ela falou, e foi engraçado que a gente estava meio que com pressa, porque a gente tinha uma passagem para o Brasil saindo da Colômbia.
E aí a gente falou, não, obrigada, a gente não vai poder jantar com você. E também a gente tem muito esse negócio de não querer incomodar. A gente não queria atrapalhar, dar trabalho para ela fazer trabalho para fazer um prato daquele pra gente. Aí ela falou, não, pode deixar que eu vou fazer uma marmitinha aqui para vocês levarem. A gente chegou na casa dela, ela não era uma das pessoas que estava recebendo a gente, ela viu a gente na rua, começou a conversar e convidou a gente. E quando a gente chegou na casa dela para pegar a tal da marmitinha, tava uma mesa linda, posta assim, o prato, os talheres, uma pessoa, é uma família simples, mas super acolhedora, e a gente falou, não vou fazer satisfeita, né? Foi o melhor janta, nossa! Foi incrível. A gente raspou o prato ali, que comida gostosa da Venezuela. Que legal. Experiência legal. E são experiências que não estão no mapeamento de muitas pessoas, né? Essas experiências. Não mesmo. Que legal. E agora chegou o momento de falar um pouco sobre a Fierro. Aquela hora do episódio onde falamos um pouco mais sobre o que faz uma viagem de inverno ser realmente inesquecível. Independente do seu destino de inverno, a escolha das peças certas faz muita diferença para garantir o aquecimento, conforto e a segurança que você precisa. Na Fierro você encontra um portfólio completo com mais de 1.400 produtos realmente criados, concebidos para os momentos de inverno. Do calçado ideal até os acessórios você encontra tudo o que precisa. Lembramos que a Fierro dispõe de um atendimento personalizado com os especialistas do frio. Então, se você não sabe o que usar, fale conosco acessando fierroshop.com.br. Nós também temos um blog chamado Portal de Inverno. Fizemos posts semanalmente com assuntos super legais sobre o inverno. Acesse portaldeinverno.com.br e fique ligado sobre tudo o que acontece no mundo da Fierro. E agora começamos o bloco O Viajante de Inverno Quer Saber, um bloco onde reunimos as principais dúvidas dos nossos membros da comunidade de Viajante de Inverno e das redes sociais do Tortugano e da Fierro. E se você deseja perguntar algo dos nossos convidados desse episódio, fique à vontade. Todos os comentários serão lidos e respondidos após a gravação, então deixe seu comentário aqui no vídeo, que depois a gente vai olhar todos os comentários de vocês. Mas vamos lá para a primeira dúvida, que foi da Ashley. Vocês têm renda como freelancer? Se sim, como? Não, só se for considerado acho YouTube, que a mídia, mídia social, sim. Sim, mas é um freelancer bem esporádico. A gente faz no Instagram, às vezes a gente faz algumas parcerias, né? A gente fez com a Elber, por exemplo, da geladeira. A gente fez algumas imagens para eles. Se eu não me engano, a gente estava na Guatemala, né? E aí fez essa troca por um valor X, né? Então tem de vez em quando, esporadicamente, pelo Instagram. E o YouTube agora, né? Mas eu não sei se a gente chamaria de freelancer. Não, a gente estava vindo com uma constância, né? Acaba terando um trabalho, realmente, isso é verdade. Mas por enquanto é isso, né? Porque a gente se planejou antes de sair, né? A gente falou que juntou o dinheiro lá pelos 8 anos. A gente também, na época, investiu esse dinheiro. Como a gente pesquisou, principalmente o Thiago, aprendeu ali por vídeo no YouTube, livro. E como um bom investidor inicial, perdeu dinheiro no começo, né? Mas é assim que se aprende. Mas, basicamente, hoje a gente faz a viagem com o rendimento desse investimento, né? Sim, não é muito, por isso que a gente é mega econômico e por isso que a gente começou também no YouTube, né? Para dar uma complementada e também para compartilhar, né? Nossa história, para ajudar a inspirar ali outras pessoas. Que legal. E o JK Nelas perguntou, acho que é assim, em algum momento rola tédio? Não, é engraçado essa pergunta, porque eu lembro no começo da viagem também de abrir caixinha de pergunta e muita gente pergunta, vocês não ficam entediados, porque parece que a gente não tá fazendo nada, né? Só que aí você tem que lembrar daquela nossa outra resposta, que tudo é um desafio. Sim, então... Tipo, tomar banho, ir no banheiro. Tanto que no começo da viagem, a gente trouxe, né, pra viagem, kit de pintura, então tem kit Temos pincéis. Tem tinta, tem guardados. Tudo mais. Tem um ukulele. Uma ou duas vezes o kit de pintura. Tem o ukulele que a gente, até esse momento, já era para estar profissional no ukulele, mas quase não pegou o instrumento. Então, não passa tédio. Não passa tédio, até porque você chega num lugar e você acaba procurando o que tem para fazer nesse lugar, o que é legal de conhecer. Você quer fazer algumas coisas, a gente seleciona, né? A gente não faz tudo.
e depois você quer se mover, quer ir para outro lugar. Então, às vezes que a gente não tem nada para fazer, às vezes a gente quer ficar sem nada para fazer, quer ficar normalmente tem descansando, muita coisa para fazer, né? ver uma série, a gente vê série, a gente vê filme. Às vezes a gente só fica realmente relaxando, porque é bem intenso, tem bastante coisa no fim das contas para fazer. Parece que é entediante, mas não é. E a Fátima Santos perguntou de onde veio a ideia de viver essa aventura. Bom, a gente já falou um pouco no começo, né? Mas vocês gostariam de complementar? A ideia foi essa mesmo, né? Da aposentadoria precoce e do veleiro que virou carro. Durante a pandemia e uma vontade de viver mais, né? De conhecer o mundo. De não ficar parado no mesmo lugar e só conhecer. Porque eu lembro que quando a gente tinha férias ou um feriado, tinha um raio de distância de Santos que a gente podia conhecer. Você não vai pegar um feriado de 3 dias e ir para Bahia. Pelo menos a gente não, né? A gente não ia gastar uma fortuna numa passagem aérea para 3 dias e não iria de carro em 3 dias. Então, a gente ficava muito reduzido, a gente já conhecia tudo que tinha em volta, né? E a Sandra Panos, acho que é assim também que se pronuncia, quando chegar ao destino, essa dúvida eu também tenho, eu sempre quis fazer para vocês. Quando chegar ao destino, vocês irão programar uma outra viagem ou vão voltar e morar numa casa? Essa pergunta é difícil. É difícil. Eu acho que para voltar e morar numa casa e seguir assim voltar para a vida anterior, de rotina de trabalho. Assim, o ser humano se acostuma com tudo, então na claro necessidade, que a gente acostumaria, mas eu acho que não é a vontade maior que a gente tem. A gente tem, não sei, algumas ideias, mas nada definido. Então fica difícil de falar. A nossa ideia é, depois da viagem, vender o carro, que a gente já falou isso algumas vezes no Canadá. E depois a gente tem várias possibilidades, mas nenhuma decisão. Então, a gente não sabe. Essa pergunta a gente vai ficar meio que sem resposta. A gente não sabe. E a Ludmila BMS perguntou: banheiro, como funciona? Depende do local, né? Depende do local. E é algo também que você se acostuma. Ou você, no nosso caso aqui, o Tortuga é pequeno. Tem gente que tem porta-pote. Só que aí é mais um trambolho gigante aqui dentro. No nosso caso, ocuparia muito espaço. Sim. E no caso de todo viajante, tem o detalhe de limpeza, né? Toda hora você tem que se preocupar. Deve dar um cheirinho ali que não é legal nesse espaço tão pequeno que a gente tem, né? Então a gente optou por não ter banheiro no carro, não ter porta-pote. Aí depende muito do local, que nem você acabou de falar, Rodrigo. Então, se a gente está numa cidade, toda cidade grande é fácil. Ou é no posto, ou é no mercado. Na Planet Fit. Aqui nos Estados Unidos tem academia, então tá muito fácil. Se é numa cidade muito pequenininha, geralmente no posto de gasolina resolve isso. No mercado, às vezes tem, às vezes não tem, depende do mercado. Na natureza, e na natureza é mais fácil ainda. Você resolve muito fácil. Então, de verdade, não é um problema. Não. Acaba sendo pior, pensando no chuveiro do que no porta-pote em si. Porque a gente não tinha o chuveiro quente antes, né? Agora a gente tem que estar mais tranquilo, né? Mas às vezes pode estar um pouquinho mais fresco, não era legal tomar um banho geladão ou esquentar na canequinha. Essa era pior pra gente, né? Mas hoje em dia já tá mais tranquilo. E aqui a gente fechou o plano de academia da Planet Fitness, então muito fácil. Que legal. E o Vilmar Moraes falou, né? Sou fã de vocês têm uma meta a cumprir, ou é aleatório o passeio de vocês, sem rumo mesmo? A gente tinha esses dois marcos, né? O Ushuaia e Alasca. O Alasca já virou Tuktoyaktuk, que a gente estava falando para o Canadá. Mas, na realidade, assim, não são as metas. O objetivo maior é conhecer o que está no caminho, né? A jornada isso que a gente tá vida leve. Esses dois marcos. Isso. Exato, conhecer o caminho. E a Daniele Ruge perguntou qual que foi a história mais engraçada que vocês já passaram na viagem. Vamos pra próxima. Eu tenho uma história boa. Bom, a gente estava curiosa também. A gente estava em Mendoza, se eu não me engano, na Argentina. E que nem a gente já comentou, a manutenção do carro sou eu que faço. E eu tinha uma camisa, quando eu saí do dia 1, era uma camisa branca, assim, de corrida, né, de pedestrianismo.
e era molinha, gostosa de vestir, e eu comecei a usar para fazer manutenção. Então a camisa branca já estava preta nessa época, porque já tinha sido bastante Não só a manutenção. camisa, a cara do Thiago, a mão, tudo preto de graxa. A gente estava num supermercado, era um mercado grande, assim, que tinha um estacionamento bom, de pavimento, então eu estava mexendo em alguma coisa, não sei se era bomba de direção, eu estava todo sujo. E aí passou um rapaz com uma menininha, olhou, cumprimentou. Os argentinos, para quem nunca foi para a Argentina, o argentino, tirando o argentino de Buenos Aires, é muito gente boa. Não que o de Buenos Aires não seja, mas de Buenos Aires, eu acho que como é uma cidade tão grande, a gente não falou muito com as pessoas lá. Então a gente falou muito nas cidades menores. E os argentinos, no geral, são muito gente boa. E aí esse rapaz passou, me cumprimentou, eu cumprimentei de volta e tudo mais. Aí ele seguiu o caminho para o mercado e eu segui a manutenção. Depois ele voltou e começou a conversar com a gente, né, comigo, que estava fora do carro. Aí perguntou da viagem, quis saber tudo mais, e no final ofereceu comida, água, não que ele ofereceu, ele no mercado ele comprou especificamente para a gente uma bolsinha, uma sacolinha, e falou, isso aqui é para você, para te ajudar na sua viagem. Muito bonzinho. Na hora foi super engraçado. E a gente acabou trocando o Instagram, né? Sim. Deu um adesivo para ele e tudo mais. E no final das contas, depois de vários meses lá na Argentina, a gente comprou um chocolate que veio com defeito. O chocolate da Caixa Faz, que é muito bom, uma marca muito boa. E veio com defeito no chocolate, e a Carol reclamou com a empresa, e aí eles iriam mandar um novo, né, uma caixa nova, só que a gente não tinha onde receber, a gente não tinha endereço e tudo mais, e acabamos pegando o endereço desse rapaz que deu a comida pra gente naquele dia, há meses atrás, e mandou lá para casa dele. E ele mandou depois a foto, ele com chocolate, a família toda com chocolatinho lá na mão. É engraçado como o mundo gira assim e meio que continua tudo junto, tudo conectado, né? É tudo tão grande, mas é rápido de se conectar, né? Como é que pode isso? Sim, mas é legal isso. E teve uma outra engraçadinha, assim, né, que foi já no México, quando a gente foi conhecer os cenotes, e tinha um monte de criança perto desse cenote, e a gente super simpático ali, conversando com as crianças e tudo mais, e de repente elas não vão embora nunca, elas ficaram até 10 horas da noite quase conversando com a gente, e aí elas descobriram que o português é muito parecido com o espanhol, e começaram a falar palavras feias ali, né, palavrão. Querendo comparar com o português, com o espanhol, e aprender. E queria, assim, era uma molecadinha de entre 12 e 15 anos. Adolescentes, então, né? Aí acabou que começou muito legal, mas aí depois de um tempo já estranho, chato. Tá bom, tchau. E aí ficar repetindo as palavras o tempo todo. Foi engraçado esse momento também. Mas eu acho que é isso, assim, que a gente lembrou, assim, né? E a Késia G. Pires perguntou: qual a maior dificuldade morando em uma casa rodante? Eu acho que de dificuldade seria talvez o banheiro mesmo, né? Que a gente falou que não é a gente já se acostumou, né? Sim. No nosso caso, é ruim o carro, assim... acho que o calor. A gente tem um carro 4x4, então foi uma escolha bem precisa, assim, a gente queria isso, então a gente não tem nem por que reclamar, a gente queria esse sabia carro. Que não era um conforto. Isso, a gente abriu mão de conforto para poder chegar em lugares que outro carro não chegaria. Aí, beleza, isso dito, a gente tem uma grande dificuldade que é não ficar de pé dentro do carro. Então, quando está chovendo ou quando está muito frio lá fora, fazer as coisas fora do carro fica mais difícil. Então, eu acho que essa seria, assim, uma grande dificuldade. Ficar em pé, né? Não conseguir ficar em pé e fazer as coisas, assim, que a gente faria numa van muito mais fácil nesse carro que a gente está. É verdade. Eu acho também o calor, pensando na época de Caribe, que a gente pegou a América Central, porque mesmo com os 3 ventiladores, você está num lugar fechado. A gente optou por não ter a barraca de teto, por segurança mais, né? Porque a gente para em muito lugar, assim, na rua, na praça, na praia. Então a gente se sente muito mais seguro dentro do carro, mas é mais quente. Sim. Então acho que esses dois pontos aí serão os mais difíceis.
E o Paulo N.I. Campos perguntou qual foram as primeiras impressões dos Estados Unidos, além do consumo. Então, essa daí a gente já falou, né? É tudo muito grande aqui, né? Sim. Tudo... Não, eu acho que também é tudo muito organizado. A As trilhas, a gente tá brincando. todas. Tem uma coleção de livros que fala, não sei, piano para dummies, for dummies, Excel for dummies. Então tem esses livros que são Americanos, né? para tontos, né? Então a gente aqui está brincando muito, que é tudo feito para os tontos. Então Muito fácil, é né? tudo muito indicado. Então, comparando com os outros países, que era uma bagunça completa, que é muito parecido com o Brasil, aqui o trânsito tem placa que você não pode entrar na contramão. Então, Sim. todo lugar que você imagina... Toda rua tá falando do wrong way, sentido errado, gigante vermelho ali na sua cara. No final, isso funciona, né? Porque você... limitando as possibilidades de acontecer alguma coisa errada, só acontece o certo. Sim. Então, o trânsito aqui é muito organizado por conta disso. Acho que mais as trilhas também, né? A gente já fez até que algumas, a gente está há pouco tempo, já fez algumas, são bem sinalizadas, todas elas têm banheiro, todas elas são seguras, água tem estacionamento. É muito mais fácil tudo. A gente está fazendo muito mais trilha hoje em dia do que na época da América Central, né? Sim. Porque na América Central meio que você tinha que descobrir onde era, e é meio que por conta. A gente foi num vulcão na Nicarágua, o Telica, lembra? E você ficava na cratera dele e não tinha nada, não tinha ninguém. Se ele estava em atividade, podia acontecer alguma coisa ali, durante só tinha gente. Você via a lava, inclusive, ali, saía fumaça, tudo mais. Sim. E realmente não tem um guarda-corpo, não tem um limite de onde você pode chegar ou não. Não tinha, a trilha não tinha marcada, né? Até que a gente voltou, a gente pensou, vixe, a gente vai se perder aqui, porque não tem marcação nenhuma. E aqui não, aqui é muito fácil, então você acaba fazendo muito mais, se você quer, né? Você faz muito mais atividades, né? Aqui. Acho que a gente está há poucos dias ainda nos Estados Unidos, explorou pouca coisa, mas acho que essa é a impressão que a gente tem. Deu essa impressão pra gente. Show. E para finalizar, o Raul Filho perguntou, para fazer uma viagem dessas, tem que ser minimalista. Eles já tinham esse estilo de vida antes da viagem? A gente já era de comprar pouca coisa, de não ter tudo muito em excesso, só que aqui foi multiplicado por 10, né? Não sei, Sim. A gente tá bem mais enxuto aqui, porque realmente não tem um espaço e você acaba não usando, né? Você não vai colocar uma blusa diferente no dia seguinte, às vezes ela tá limpa ainda, porque outras pessoas vão te ver e vão falar no seu trabalho, ele tá com a mesma roupa de ontem. Não tem isso. Até as compras no mercado, né? A gente tem que comprar pouca coisa, muitas vezes pouca coisa, porque tem pouco espaço no carro. Então, a geladeira tem 32 litros, então não cabe muita coisa. Então, se você comprar, sei lá, muita cerveja, vai ocupar toda a geladeira e não vai ter espaço para os legumes, né? Então, sim, tem que ser minimalista e a gente tá bem mais do que era antes, com certeza. Então chegamos agora ao final desse papo de viajante maravilhoso aqui com a Carol e com o Thiago, grandes convidados na primeira edição, inédito. Galera, a gente quer agradecer de coração por vocês terem participado, foi maravilhoso receber vocês e a gente espera acompanhar vocês com certeza ainda mais, é sempre muito bom ter vocês aqui. Deixem as suas redes sociais e aonde que a galera pode encontrar vocês, seja no Instagram, YouTube, podem deixem todos os canais que a galera pode encontrar vocês. A gente que agradece, né, o espaço, foi muito legal esse bate-papo. Sim, uma honra ser os primeiros aqui convidados do Papo Viajante, foi bem legal, foi bem gostosa essa conversa, né? Foi a primeira vez que a gente pôde, assim, contar um pouquinho mais, né, da nossa viagem, da nossa história. E vocês podem encontrar a gente no nosso Instagram e no nosso YouTube como Tortugando _. Obrigadão. Valeu, gente. Show de bola. Até a próxima. Realmente esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Foi realmente muito especial para nós e foi um prazer receber a Carol e o Thiago da Tortugando. Se você gostou desse episódio, deixe seu like e deixe um comentário com quem que você gostaria que fizesse papo de viajante aqui conosco. A gente vai ler todos os comentários e escolher outros viajantes que certamente precisam ter um papo aqui conosco.